Um pouco da história, né, de como o município Gente, bora chegar aqui. Mas na realidade o interessante de pensar Marabá é pensar toda a lógica de desenvolvimento que está por trás. A nossa ocupação na região sempre foi pautada na lógica da extração. A gente viu que em Marabá eu tenho a castanha, antes eu tenho a borracha. E ainda no início do século XX, foi detectado em alguns lugares aqui, inclusive no município de Nova Bichona, minérios, diamantes. E isso sempre foi a grande lógica de ocupação da região amazônica desde o século XVI, sempre foi fazer a encontrada de minérios. E aí foi encontrado e houve toda uma reviravolta. Por que houve essa reviravolta? E a gente identifica isso muito nos sistemas territoriais que são colocados aqui. Um dos principais focos de atuação do poder central dentro da área da região do Sudeste foi baseado na logística. Né? Eu tenho as estradas que vêm mais recentemente, mas antes eu tinha a história dos rios, como fazendo a interligação, e a história da ferrovia. Nessa região aqui, que a gente costuma chamar de Mestre Tocantins, onde a gente tem o polígono dos Castanhais, essa lógica de logística ela foi muito bem acompanhada. Se eu percebo, por exemplo, Tucuruí e Marabá. Tucuruí e Marabá, eles não têm a mesma lógica. Eles têm patamares diferenciados de ocupação, mas eles acabam se complementando porque, no final das contas, o meu objetivo era fazer a inserção dessa região para a lógica de desenvolvimento, porque até então eu não tinha nada. A minha vida econômica aqui da região ela era muito tutelada pela minha lógica de fazer exportação de produtos com o mercado externo. E quando eu começo a pensar de fazer articulação das várias regiões aqui, eu tenho que pensar justamente a partir desses modais. Um dos grandes obstáculos que foram encontrados foi justamente a natureza, que está sendo ultrapassada a partir do momento que eu começo a implantar os sistemas territoriais baseados nas hidrelétricas, baseado na lógica que eu tenho de fazer a hidrovia, mas muito relacionado no momento em que eu preciso baratear o custo da minha produção para fazer com que isso seja competitivo ao mercado. Não atendendo a nossa lógica, porque vocês sabem que tudo que a gente exporta, tudo que a gente extrai, a gente consegue fazer o retorno econômico muito pouquinho com relação a isso. Mas é interessante a gente perceber isso porque eu tenho o estado do Pará, e aí vocês acompanharam isso de maneira muito prática, a história da fragmentação do território. Mas essa fragmentação ela tem uma linha muito direcionada para a questão da vida econômica que eu tenho nessas regiões. Se eu tenho a lógica do Tapajós baseada no agronegócio, baseada nessa lógica, aqui eu tenho uma que é muito mais moderna, se levarmos em consideração a lógica de ocupação do Estado. Aqui é a região que a gente tem uma necessidade muito técnica, né? Aqui, se eu passar 15 minutos sem internet, o sistema todo pira. Mas eu consigo passar 15 dias sem internet lá no Marajó, porque a vida econômica de lá é totalmente diferenciada, né? E aí tem muita a lógica de fazer a divisão territorial baseada nessas estruturas. Mas, na realidade, o Estado do Pará ele se sustenta a partir dessas diferenças regionais. Eu não consigo pensar em nenhuma porção territorial que ela é autônoma e autossuficiente. Por quê? Porque os recursos eles estão colocados de maneira diferenciada. A grande sacada que tem, que muitas vezes é caro para o poder público, é fazer uma rede técnica que faça a organização, o ordenamento territorial desses sistemas que estão colocados. E Marabá tem muito essa lógica, né? Tanto é que a gente tem a proposição, que até hoje não foi esquecida, da construção de um novo estado, em que Marabá seria a grande sede. Isso justamente para ela aglomerar toda essa lógica. Todo mundo vem a Marabá. Seja para resolver problema de saúde, seja para resolver problema de dinheiro, para resolver problemas mais técnicos, eu acabo tendo um centro dinâmico muito interessante. Mas não interessante do ponto de vista que a gente vai fazer a fragmentação para que ela se reestruture para si mesmo. Porque toda a lógica de ocupação ela vai ser muito simples. Eu preciso me organizar para que os estímulos de desenvolvimento que venham para cá buscar as suas necessidades, ele encontre um ambiente favorável para fazer isso. Se eu não tiver, vai acontecer como tem no Marajó. Eu não tenho um ambiente favorável para fazer a dinâmica econômica acontecer. Enquanto isso não acontecer, é como se fosse o ovo e a galinha. Quem vem primeiro? Eu encontrar um minério, eu encontrar um produto que faça o mercado vir buscá-lo, ou eu tenho que organizar toda a minha lógica para fazer com que isso seja atrativo. Então a lógica de ocupação daqui dessa região, ela sempre esteve pautada nisso. Eu costumo dizer que é o local em que a gente tem um ordenamento territorial muito mais proativo.
Por quê? Porque eu começo a fazer as determinações para uma lógica que é totalmente diferenciada. Continuo com a base de extração, extraio o minério, mas esse minério ele não pode ser extraído simplesmente eu indo lá na natureza e fazendo a apropriação. Eu preciso acoplar ele de uma tecnologia que não é igual aqui na região. Ninguém tem isso. Eu tenho recentemente só criado o curso de engenharia de minas aqui em Marabá. Eu passei quantas décadas? 3 décadas sem nenhuma profissionalização da atividade, né? E isso quem acaba perdendo é muito a região, porque eu não consigo fazer aderência da proposta de desenvolvimento que está sendo colocada a nível de governo federal, até mesmo a nível de mundo, com a região que está sendo colocada aqui. E isso é um dos grandes problemas, desde a época da ocupação, lá no século XVI, até agora. A gente não consegue implementar na região uma proposta de desenvolvimento que pegue a inserção regional, não simplesmente extraia todas as lógicas. Eu lembro que no momento que estava mais aflorado o debate com relação à fragmentação do território, um dos discursos que era muito utilizado era o seguinte: olha, a gente chegou aqui, não tinha nada, tudo que nós criamos tudo e o dinheiro fica todo com Belém. E todo mundo sabe que toda a estruturação tributária ela não fica localizada justamente onde ela é arrecadada. A única base tributária que acontece é a nível de município com relação ao IPTU e a ISS, que é uma coisa muito simples. Mas a base de desenvolvimento aqui da região ela não permite essa tributação e esse inchamento. A grana existe, mas ela está em outro local que não é aqui. Então, e quem construiu isso aqui foi o Estado. Eu tenho as indústrias colocadas aqui, mas para elas virem eu tive que fazer isenção fiscal, eu tive que fazer doação de terra, eu tive que construir uma lógica de circulação, toda de infraestrutura, para que ele fizesse isso. E exemplos práticos disso é o programa Grande Carajás. Eu tenho a hidrelétrica, eu tenho a ferrovia, eu tenho a siderurgia e a mineração, que são colocados aqui justamente para fazer essa sustentação, né? Então a lógica é um pouco isso. E eu gostaria que vocês tivessem nesses momentos que a gente vai fazer uma visita na cidade, é que vocês identifiquem justamente esses objetos diferenciados da lógica que vocês têm a nível de região. Do tipo, quais são os serviços que colocam aqui o município de Marabá com essa categoria de ser mais desenvolvido que o restante dos municípios que estão colocados aqui. É como se vocês fossem fazer uma análise um pouco comparativa do que vocês veem a nível de estado, que vocês devem conhecer algumas realidades, e o que vocês identificam de mais diferencial aqui na região. Por quê? Porque eu costumo conversar com os meus alunos, eles acham até graça, que na realidade toda essa lógica de aceleração de tempo, de acumulação flexível, ela só vai conseguir se implementar no território se eu tiver objetos, né? Enquanto eu não tiver objetos, eu não vou ter os fluxos estabelecidos. E aí eu queria só que vocês, depois a gente pode conversar um pouco mais sobre essa questão desses objetos dispostos aqui na cidade de Marabá. Porque aí a gente vai conseguir entender como é que ela tem essa dinâmica, né? Como é que ela serve ao sistema o sistema de produção de maneira não tão plena, porque a gente sabe que tem grandes problemas, mas que ela consegue ter um contato muito interessante, que isso não é uma realidade para todo o estado. Okay?